E aí galera, Vinão aqui, tudo bem com vocês? Vinão na voz, né? Esse é minha frase. Hoje eu gostaria de falar sobre gratidão com você já viu no título aqui. Mas antes disso, eu gostaria de pedir sempre as mesmas coisas, né? Vê se você está inscrito aqui, se inscreve no nosso canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se é o seu primeiro vídeo. Curte esse vídeo aqui. Compartilha também se fizer sentido para você. Tá bom? Mas o importante é a sua inscrição e o seu like aqui nesse vídeo. Beleza? Gostaria de falar hoje sobre gratidão. E eu queria fazer duas perguntas iniciais para você. Você já agradeceu hoje? Segunda pergunta, você tem alguma coisa em que você é grato? Nesse ano, tem alguma coisa que você é grato? Recentemente eu li um livro chamado Um Dia Sem Reclamar. E um dos autores é o Davi Lago. E cada parágrafo desse livro para mim era uma bofetada, assim, ó. Porque eu me vi ali. E eu peguei num período, eu até estava comentando com uma amiga minha, eu peguei um período que eu tava murmurando muito. Tipo assim, acontecia alguma coisa em casa, já murmurava, já reclamava assim no meu ser. Minha mãe vai ver esse vídeo, mas não é nada contra a minha família não, tá? Eu amo vocês, família. Mamãe, te amo. Mas eu comecei a analisar isso, sabe? De algumas coisas que eu ficava reclamando assim à toa, que eu ficava, nossa, saco cheio. Quando você dá aquele respiro mais fundo, sabe? Tipo, e esse livro, cada parágrafo, cada tópico que eu li era um tapa na minha cara, né? E aí, pegando essa análise, tem uma parte do livro que ele começa a mostrar algumas coisas sobre a ingratidão, sobre a pessoa ingrata. Então ele começa a falar que a pessoa ingrata ela é invejosa muitas vezes, a pessoa ingrata ela é orgulhosa, a pessoa ingrata ela é soberba, muitas vezes ela é cobiçosa, né? Ela tem cobiça na vida dela e ela é rancorosa. E aí eu comecei a analisar isso, sabe? E nesse período que eu passei de ingratidão perante a minha vida, as coisas não estão dando certo, tudo que eu faço não funciona, e isso e aquilo, eu parei, eu respirei, eu olhei, e eu falei, cara, será que eu me encaixo em alguma dessas coisas, desses atributos que eu coloquei? E eu, infelizmente, me encaixei, né? Só que você já parou para pensar que ninguém gosta de pessoas ingratas, de conviver com pessoas ingratas? E eu tava sentindo que eu tava assim comigo, sabe? Eu tava sentindo que algumas pessoas estavam meio que se afastando, estavam, não totalmente, mas talvez de conversas e tudo mais. Só que você for parar pra prestar atenção, ninguém gosta de conviver com uma pessoa que é ingrata, porque essa pessoa é chata, essa pessoa é rancorosa. Tudo que você vai falar, fulano faz melhor. Meu Deus, que negócio ruim. Então ela reclama de tudo, ela é ingrata perante a vida, perante as situações, perante as pessoas. Mas aí a pergunta do livro, que acho que a pergunta-chave do livro é: por que é tão difícil ser grato? Né? E no próprio livro, o autor ele vai falar três pontos, tá? Na verdade, acho que tem 4 pontos, mas eu quis trazer os 3 pontos que eu achei importantes trazer. Ele fala assim, uma falsa imagem sobre nós mesmos pode ser esse empecilho para ser grato, né? Então, quando a gente tem essa falsa imagem sobre nós, quando a gente nos superestima, a gente nos coloca lá em cima, sabe? A gente coloca os nossos direitos, as nossas vontades em primeiro lugar, o que nos torna muito mais rápidos em reivindicar e lentos em agradecer. Mas por que é tão difícil ser grato? Eu fiz essa pergunta pra mim. E no livro respondeu isso. No livro respondeu, o autor ele vai dar alguns pontos, ele deu 4 pontos, né, 4 tópicos, mas eu trouxe 3 porque eu acho que reflete muito no que eu vivenciei e naquilo que talvez é importante para esse contexto. Então a primeira coisa ele vai falar assim: por que é tão difícil ser grato?
Porque quando a gente cria uma falsa imagem sobre nós, a gente nos superestimamos, a gente nos coloca em cima, no topo, sabe? E aí a gente coloca as nossas vontades em primeiro lugar, os nossos desejos em primeiro lugar, e a gente se torna muito mais fáceis e rápidos em reivindicar e lentos em agradecer. A segunda coisa é que a gente se torna mais fácil em reivindicar do que agradecer. Então a gente sempre fica, eu tenho direito daquilo, eu posso fazer isso, sabe? E se você for parar pra ver, essas são características do ingrato. Ele sempre vai ficar, nossa, mas eu tenho direito sobre isso. Nossa, mas eu acho que eu deveria ir primeiro, sabe? Ele sempre se coloca à frente das pessoas, suas vontades, os seus gostos. E a terceira coisa o ingrato, mas na verdade o porquê é tão difícil, porque a gente tem essa dificuldade de não agradecer até nas pequenas coisas, né? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: "Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Quando a gente começa a agradecer pelas pequenas coisas, Jesus, isso não é pequeno, tá? Pelo simples fato da gente acordar e Jesus nos dar vida, respiro, a gente tá com os nossos movimentos, é uma coisa fantástica, só que a gente não agradece, né? É como se fosse uma obrigação de Deus. Mas sabe quando talvez você tá passando na rua e uma pessoa simplesmente fala um bom dia? E aquele bom dia transforma o seu dia? Ou, por exemplo, você tá na sua casa e seus pais, né, sua mãe, ou talvez até algum familiar seu faz um gesto que você se sente parte da família, ou você se sente amado, cuidado. A gente não costuma agradecer essas coisas, né? Então, agradecer pelas pequenas coisas, eu acredito que é um dos pontos que a gente pode começar a ser grato. E nesse livro, também, ele vai falar o porquê que a gente deve ser grato, né? A gente viu o porquê que é difícil, quais são as motivações, muitas vezes, do ingrato, né? Na verdade, as características do ingrato. Mas por que ser grato? Quais são as motivações para isso? Então, a primeira coisa é que a gratidão, ela cria vínculos. Então, cada vez que eu sou mais grato, e isso eu não estou falando de amizade, tá? Mas eu vou criando vínculos com as pessoas ao meu redor. Se eu sou grato, por exemplo, eu estou aqui gravando e a Rafa está aqui. Eu sou grato porque a Rafa está cedendo a câmera, o espaço, e a gente vai criando esse vínculo, e muitas vezes a Rafa é grato por uma coisa que eu falei, dando exemplo aqui. E a gente vai criando esse vínculo e vai com outras pessoas, então a gratidão, ela cria vínculos, e vínculos hoje eles são necessários para a nossa vida. Segunda coisa, a gratidão, ela embeleza as pessoas. Não sei se você já viu aquela pessoa que, mano, você sabe que ela é uma pessoa, assim, o coração dela é incrível, ela é uma pessoa muito boa, e ela não é uma pessoa resmungona, ela não é uma pessoa que fica murmurando, pelo contrário, ela sabe transmitir a gratidão dela através de ações. E quando a gente fala em beleza, talvez seja a aparência física, sim, porque o Espírito Santo, ele deixa a gente mais bonito. Mas a gratidão, muitas vezes, ela embeleza o exterior, o interior da pessoa, né? Então, ela é uma pessoa boa de se conviver. Eu espero que eu seja essa pessoa para você. Se eu não estiver sendo, me chama no WhatsApp. Eu vou demorar para te responder, normal isso, mas eu vou te responder. Então, a gratidão, ela embeleza as pessoas. A terceira coisa é que a gratidão, ela é a fonte para a felicidade. E olha só que legal. Dados comprovam que a gratidão, quando você é uma pessoa grata, isso não forçando, mas de forma bem natural, a gratidão, ela melhora o sono, ela afasta a depressão e ela estimula relacionamentos. Olha que coisa incrível. E a quarta coisa é que a gratidão é útil. No nosso mundo, na nossa sociedade, nós precisamos de pessoas gratas. Nós encontramos mais pessoas ingratas pela vida, nós encontramos pessoas mais ingratas, muitas vezes pelo salário que ela acha que não condiz, pela vida que ela acha que ela não merecia, do que pessoas gratas simplesmente por acordar de manhã e agradecer pela misericórdia de Deus. Então a gratidão, ela é útil nas nossas vidas.
E como eu comentei com vocês no começo, eu me peguei sim sendo ingrato com a minha vida, com as minhas coisas, e até mesmo com a misericórdia de Deus na minha vida. Só que quando... É legal quando a gente reflete, quando a gente até encontra na Bíblia, a gente lê algumas coisas, a gente conversa com amigos, a gente agradecer a bondade de Deus, né? Eu vou recomendar aqui pra você uma música que inclusive eu estava escutando na data da gravação desse vídeo aqui, que se chama A Bondade de Deus, de Isaías Saad. Eu comecei a refletir naquela música, né? E fala que a graça de Deus nunca falha. Deus, mesmo a gente não merecendo, Deus é fiel conosco, sabe? E a bondade dele nos segue sem que a gente mereça. Então eu recomendo essa música para você. Vou deixar aqui na descrição a música do Isaías Saad, Bondade de Deus, é uma música muito boa. Só que aí nessa reflexão que eu fiz, eu comecei a pensar algumas coisas, né? Eu até anotei essas coisas, que quando a gente está nesse sentido de ingratidão, a gente sempre começa a reparar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Então, nossa, olha como o fulano está prosperando. Nossa, olha o carro que a pessoa tem, olha a casa que a pessoa tem. Nossa, essa pessoa é melhor do que eu em muita coisa. Então a gente sempre olha para a grama do vizinho e ela aparenta ser mais verde, né? Então a gente começa a colocar até esse sentido de comparação. Vou deixar o card aqui, ó. Não lembro se eu fiz um episódio de comparação, mas acredito que eu fiz. Se eu tiver feito, vai estar aqui. Mas assim, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, né? A gente vê as condições que Deus nos dá, a gente muitas vezes é saudável, a gente tem uma casa, a gente tem uma cama para dormir, a gente tem a comida na nossa mesa, temos amigos que nos incentivam, temos amigos que falam conosco, a proteção de Deus todos os dias, né? Olha que coisa louca, a gente não agradece muitas vezes pela proteção de Deus, de livramentos ocultos que acontecem, né? Então, Deus ele está a todo momento, através de uma oração, muitas vezes da sua mãe, do seu pai, do seu líder, ele está te guardando, ele está te protegendo, a gente não agradece essa misericórdia, essa dádiva de Deus, sabe? Esse senso de contentamento com a vida. E tipo assim, quando eu falo contentamento, não é você se acostumar muitas vezes com o que você tem, mas é você, naquele momento, você se contentar com que Jesus, obrigado por isso. E eu sei que na melhor oportunidade ele vai te providenciar uma coisa melhor. Então acho que a gratidão ela vai criando esse processo rotativo de tipo, quanto mais eu sou grato, mais as coisas boas acontecem na minha vida. E a pergunta é, você já agradeceu hoje? Gostaria que você fizesse uma pausa de 5 minutos. 5 segundos não, pelo amor de Deus, não agradece 5 segundos, né? Mas faz uma pausa aí de 5 minutos e começa a agradecer pelas coisas que têm acontecido na sua vida. Tem esse olhar positivo, sabe? Começa a agradecer a Deus, porque eu acredito que Ele tem feito grandes coisas na sua vida, só que a gente não percebe isso. E para terminar, eu só queria complementar falando do texto dos 10 leprosos, né? Esses 10 leprosos, eles se encontram com Jesus, eles pedem para ser curados e Jesus os cura. E aí Jesus os envia para falar ao sacerdote. Só que o louco é que apenas um voltou para agradecer a Jesus pela cura. E você vê que a gratidão ela não está presente em todas as pessoas, né? Então, se você já agradeceu hoje, pelo que você tem sido grato, eu acredito que existem motivos para isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração. Não se esqueça, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações também. Nos segue lá no Instagram, vai ter uns links na descrição e a indicação da música Bondade de Deus do Isaías Saad, tá bom? Não se esqueça, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Deus abençoe.